Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Olha só o que diz essa questão. Determine a quantidade de matéria, que é o número de mols, e o número de moléculas em 90 gramas de água. Então são duas coisas que a gente vai fazer. Descobrir o número de mols e depois a quantidade de moléculas que a gente tem neste número de mols, tá? Nessas 90 gramas de água, ok? Então é o seguinte, para a gente fazer o número de mols, né, a gente vai precisar da massa molar. A massa molar é a massa que a gente tem de uma substância medida nas unidades de grama por mol. Tá? Ou seja, é a massa em gramas que a gente tem da nossa molécula água para cada 1 mol da molécula de água. Para a gente fazer esse cálculo, a gente vai separar aqui os elementos químicos que estão dentro da molécula de água, que são o hidrogênio e o oxigênio. Esses aqui são os símbolos químicos que representam esses elementos químicos. Aí você vai até a tabela periódica para pegar o valor das massas atômicas de hidrogênio e de oxigênio para você poder colocar aqui na frente. A massa atômica do hidrogênio é igual a 1 e a do oxigênio é igual a 16. Você vai multiplicar as massas atômicas pela quantidade de vezes com que cada um desses átomos aparecem dentro da molécula de água. Observem que tem um 2 na frente do H, porque o hidrogênio aparece 2 vezes, e não tem nada na frente do oxigênio, porque ele aparece apenas uma única vez dentro da molécula. E aí você vai multiplicar. 1 vezes 2 é igual a 2, e 16 vezes 1 é igual a 16. Você vai somar esses valores para encontrar a massa molar que você tem da molécula de água. 2 mais 16 é igual a 18. Logo, nós temos 18 gramas por mol como sendo a massa molar da água. E o que isso significa? Significa que a gente tem 18 gramas de água, mas isso não é em uma molécula de água. Essas 18 gramas estão em 1 mol de moléculas de água. Então, é em 1 mol de H2O. Se a questão me deu 90 gramas, a gente quer saber, em 90 gramas de água, qual vai ser o número de mols que a gente vai ter? Bom, eu não sei o número de mols que eu tenho em 90 gramas, então eu vou dizer que é x. Para descobrir o valor de x, a gente vai fazer uma regra de 3, que é uma multiplicação cruzada. A gente vai pegar aqui o x e multiplicar ele pelo 18, o 90 a gente vai multiplicar por 1. X vezes 18 vai ser igual a 18 vezes x, enquanto 90 vezes 1 vai ser igual a 90. O 18 que está multiplicando pelo x, ele vai passar dividindo do outro lado da equação. E aí a gente vai ter x é igual a 90 dividido por 18. Aí 90 dividido por 18 vai ser igual a 5, porque 5 vezes 18, ou 18 vezes 5, é igual a exatamente 90. 90 menos 90 é 0, que é o nosso resto. E o nosso quociente é 5. Então, x ele vai valer 5 mols de água. Tá? Esse é o número de mols de água que a gente vai ter naquelas 90 gramas de água que a questão passou para a gente. Essa daqui é a resposta da primeira parte da nossa questão, que era o número de mols que a gente tinha nos 90 gramas. Tá? São 5 mols. Com relação à quantidade de moléculas, você vai falar o seguinte. Se você tiver 1 mol de qualquer molécula, tá? Mas aqui eu vou falar que é 1 mol de água porque é a molécula que a gente está trabalhando. Você vai ter uma quantidade de 6 vezes 10 elevado a 23 átomos ou moléculas desse tipo. No nosso caso, a gente vai estar trabalhando com as moléculas porque a gente está falando de água, tá? Moléculas de H2O. A água é uma molécula. Isso daqui se eu tiver 1 mol. Mas como a gente já calculou que a gente tem 5 mols, você vai perguntar, e nos 5 mols de água, que é o número de mols que a gente tem naquelas 90 gramas, quantas moléculas a gente vai ter? Bom, para descobrir, a gente vai fazer uma nova regra de 3 para descobrir o número de moléculas de H2O que a gente vai ter. O x vai multiplicar por 1 e o 5 vai multiplicar por 6 vezes 10 elevado a 23. Quanto que é x vezes 1? É x. Quanto que é 5 vezes 6? Só 5 vezes 6. 5 vezes 6 é 30. Aí você só vai copiar esse vezes 10 é 23 aqui do lado da resposta. Ó. Ele, na verdade, faz parte da resposta, tá? O resultado de 5 vezes 6 vezes 10 é 23 é 30 vezes 10 elevado a 23. E esse daqui é o número de moléculas de água que a gente tem. Moléculas de H2O. E pronto, terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química
Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que vocês tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento do nosso canal. Um forte abraço, até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau!